Todos acreditam que voar não é para a pessoa média e você precisa ser um milionário para possuir e pilotar um avião. Isso não é totalmente verdade. Se seus objetivos de voo são mais modestos, como voar a pouco mais de 100 nós e realizar voos transcontinentais de 500 km com frequência, então há opções realmente baratas disponíveis. Piper PA-12 Super Cruiser. Depois que a Piper percebeu que não poderia existir para sempre vendendo o J3 Cub, começou a fazer variantes. O primeiro deles que recebeu a designação PA é o PA-12 Super Cruiser, uma atualização do Cub com 3 assentos que você pilota sozinho do assento da frente. Este avião é extremamente versátil. Você pode equipá-lo com flutuadores para pousos na água, esquis para áreas nevadas e até rodas robustas para pousar em locais remotos. A Piper construiu quase 400 deles entre 1946 e 1948. Ao longo dos anos, muitos dos PA-12 restantes receberam flaps de asa e mais de alguns receberam revestimentos metálicos, embora os pilotos da Bush prefiram tecido por sua leveza e facilidade de reparo. Os Super Cruisers são surpreendentemente abundantes. Você ainda pode encontrar a maioria dos PA-12 originais por cerca de 60 mil até 75 mil a 80 mil ou algo assim é mais provável. São aviões fáceis de trabalhar, embora como qualquer avião construído no final dos anos 40, seja necessário ficar de olho nas estruturas metálicas, todas substituíveis, assim como a pele do Super Cruiser. Piper Tomahawk. O Tomahawk não se parecia com nenhum Piper anterior ou subsequente, e por causa disso, ele voava como nada que saiu de Vero Beach. Uma das ideias por trás do Tomahawk parece bem incomum. O avião foi projetado para ser mais difícil de recuperar de uma rotação do que seus concorrentes. A ideia era que isso permitiria aos instrutores mostrar aos alunos como sair de uma rotação melhor do que aviões como o 150 e o 152, que eram muito mais dóceis em suas características de rotação. O Tomahawk é esportivo, tem ótima visibilidade e possui um excelente motor. A maioria dos Tomahawks custa cerca de $35 mil, mas os preços estão subindo, talvez porque as escolas de voo buscam adquirir treinadores baratos antes que se esgotem. Beechcraft Musketeer. Quando este avião foi introduzido, foi um grande acontecimento. Com fuselagens metálicas, trem de pouso de arrasto e ótimo manuseio, o Musketeer é divertido de pilotar. Na frente, a maioria tem motores Lycoming, embora alguns dos primeiros tivessem motores Continental. A família Musketeer são aviões sólidos, com bom desempenho, mais espaçosos do que quase todos os seus concorrentes e razoáveis para possuir e manter. Há muita confusão sobre qual Musketeer é qual, e isso é compreensível, já que a Beechcraft na época fez um péssimo trabalho não apenas em nomear o avião, mas também em manter as diferentes variedades dele distintas aos olhos do potencial cliente. Os Musketeers variam dos 150 cavalos projetado para treinamento com uma janela a menos por lado, até o Custom 3, depois nomeado Sundowner, e o Super 3, um modelo de engrenagem 200 cavalos que navegaria a umas 130 nós próxima disso na realidade. A 200 cavalos com engrenagem retrátil não é barata no mercado de usados, apesar de ter sido desenvolvida a partir do mesmo certificado de tipo que o Musketeer original de 1966. Para aumentar a confusão, o Custom teve um modelo subsequente chamado Custom 3, embora não houvesse um Custom 2, e o Super 3 nunca teve um Super 1 ou um Super 2. O Musketeer mais barato que vi durante minha pesquisa estava listado por $30 mil e é apenas um. Os outros variavam de $40 mil a $60 mil, o que é uma pechincha comparado ao Cessna Skyhawk da mesma época, que custará cerca de 2 vezes mais. O American A-1 Yankee, também chamado de Grumman American Lynx. Desenvolvido por Jim Beatty nos anos 60, o AA-1 foi realmente lançado como um rival dos treinadores dominantes da Cessna, o 150. O Yankee é um pouco mais rápido que o 150 e também tem um estilo legal, incluindo uma cobertura deslizante que os proprietários adoram.
Embora o manuseio do AA-1 não seja exatamente como o de um treinador, eles são muito leves nos controles. Leva um pouco de tempo para se acostumar, mas uma vez que o piloto se acostuma, é muito divertido. Várias empresas construíram versões do AA-1 e todas elas fizeram pelo menos algumas alterações no design básico. Se for comprar um AA-1, pesquise bastante e saiba exatamente o que está adquirindo. Existem modificações populares, incluindo 150 cavalos, tornando o AA-1 uma máquina rápida. O avião, como seus 4 irmãos de brincadeira, tende a custar menos para manter do que modelos comparáveis de outras empresas. Você pode encontrar AA-1S principalmente de estoque por 40 mil. Eles podem chegar de 60 a 80 mil dólares por modelos mais atualizados. Cessna 175 Skylark. Introduzido em 1958, 2 anos após o Skyhawk de 172, o 175 foi projetado para preencher um nicho entre o 172 e o mais rápido. O Skylark não era simplesmente um 172 com um motor diferente. Era, na verdade, um avião de nível superior para aqueles que queriam mais velocidade, potência e capacidade de carga do que um 172, mas menos do que um 182. A Cessna construiu mais de 2.000 deles, cerca de metade dos quais ainda estão voando por aí hoje. Você ainda pode encontrar ótimos valores para o 175, pois eles não são tão valorizados pelos proprietários de escolas de voo que querem Skyhawks um pouco mais antigos com seus motores bem conhecidos. Apesar disso, os preços do Cessna 175 estão subindo, mas você pode encontrá-los por cerca de 40 mil dólares. Isso equivale à metade do preço de venda da maioria dos Skyhawks. Por esse preço, você consegue um bom avião. Cessna 140. Quando este avião foi introduzido nos anos 40, foi amado e altamente aceito. Apesar do fato de que o mercado pós-guerra estava saturado com aviões baratos, a Cessna ainda conseguiu vender mais de 7.500 deles durante seus 5 anos de produção. O pequeno avião com cauda arrastada tinha um manuseio agradável e dócil e um ótimo comportamento de aterrissagem. Os assentos lado a lado são aconchegantes, com um cockpit similar em dimensões ao do 150, que é de fato um crescimento do 140. Os motores Continental C80 e 5 e C90 que ele utiliza são econômicos para manutenção em comparação a outros motores populares de aviões leves da época, e suas peças ainda estão disponíveis em diversas fontes. Você pode encontrar bons 140 no mercado de usados por 40 mil dólares ou menos. Aviões que precisam de reparos são vendidos por cerca de 20 a 30 mil dólares, o que pode ser uma barganha após atender às necessidades da aeronave. Grumman Tiger. O Tiger é tão versátil quanto os aviões mais novos no mercado hoje. Divertido de pilotar, rápido o suficiente, capaz e acessível para possuir, são as características definidoras deste avião. A visibilidade neste avião é ótima. Com velocidades de cruzeiro de mais de 130 nós, o Tiger se desloca, e faz isso com um trem de pouso fixo e o motor Lycoming U360 de 180 HFE. O alcance também é surpreendentemente bom, quase 700 milhas náuticas. Você pode conseguir um Tiger usado em bom estado por cerca de 45 mil dólares, o que pode não parecer tão barato até você considerar as alternativas. Que outro avião lhe dará cerca de 135 nós verdadeiros, mais de 650 milhas náuticas de alcance, a capacidade de transportar 4 pessoas e uma sensação esportiva pelo mesmo preço? Não existem muitas alternativas por aí, especialmente quando você leva em conta os custos razoáveis de manutenção contínua do Tiger. Flightstar 2 Santa Catarina. Flightstars estão disponíveis como ultraleves de assento único. Neste caso, você não precisa de licença de piloto ou atestado médico para pilotá-lo. As versões de 2 assentos são aviões experimentais, mesmo sendo construídas com materiais ultraleves convencionais. Os Flightstars são construídos com tubos de alumínio para a fuselagem e estruturas de asa, com as asas cobertas de tecido de vela.
Esses materiais ajudam a criar aeronaves muito leves. Sua estrutura o protege do vento e seu design simples facilita o voo e reduz a manutenção. Por lei, eles são projetados para serem muito lentos. Ultraleves não podem exceder 55 nós de velocidade máxima reta e nivelada, e as versões experimentais não são muito mais rápidas. Eles também voam de uma maneira muito adversa ao guinada e sensibilidade às rajadas. O Flightstar II vem de fábrica com assentos lado a lado, com controles duplos e controles de voo de 3 eixos. Não há flaps, o que está bem porque o avião desliza lindamente. Aviões como este não são para voos transcontinentais longos porque são lentos, têm alcance limitado e há poucos confortos para os ocupantes. Em vez disso, eles se destacam no que foram projetados para fazer, voar baixo e devagar, como todos os voos eram feitos e muitos ainda acham que é a melhor maneira até hoje. Você pode encontrá-los por cerca de $15 mil com bom tecido de vela e pouco uso, proporcionando um investimento inicial baixo, custo de manutenção baixo e um fator de diversão altíssimo. Taylorcraft. O design do avião tem um layout convencional. Um avião de 2 lugares coberto de tecido com asa alta. O design básico permanece inalterado desde 1936, e este design é vendido como um avião esportivo pessoal hoje. Os Taylorcraft são máquinas simples que voam como os taildraggers leves e de alta sustentação fazem, leves nos controles e com um bom pouco de guinada adversa. É um avião bonito, e embora não haja muito espaço para os cotovelos no assento da frente, é mais uma experiência social e o centro de gravidade não é tão afetado ao levar um passageiro. Você pode encontrar Taylorcrafts por menos de $20 mil. E realmente bons exemplos podem ser obtidos por menos de $30 mil. Beechcraft Bonanza. Bonanzas são ótimos valores quando se trata de fazer o que os Bonanzas fazem bem, que é transportar uma família inteira e ir a lugares rapidamente. Mas o fato é que o quanto você paga por este avião é apenas uma pequena parte do problema. Com os Bonanzas V-tail mais antigos, os custos de manutenção podem ser altos e imprevisíveis. Motores maiores, hélices de velocidade constante, trem de pouso retrátil, rádios obsoletos e caudas difíceis de encontrar que são feitas de um material raro somam-se a custos de manutenção potencialmente altos. Mas, se você estiver disposto a enfrentar a possibilidade de ter que pagar contas pesadas no futuro, mesmo que intermitentes, um V-tail de meados a final dos anos 60 é difícil de superar. Com velocidades reais de voo de 165 nós ou mais, a capacidade de voar longas pernas transcontinentais, a potência para voar alto e o conforto e o charme da qualidade Beechcraft são todos difíceis de superar. Para conseguir um em ótimo estado que não precisará de reparos por anos, provavelmente você poderia estar olhando para $70 mil a $100 mil, o que parece muito dinheiro, até você começar a compará-lo com o que teria que gastar para obter um avião novo de desempenho comparável. Então o valor se torna claro. Há um modelo de 1970 listado por $150 mil no controller.com, mas em média eles são vendidos por qualquer valor entre $200 mil e $350 mil. Cessna 150. Quando o Cessna 150 foi introduzido nos anos 50, era um avião revolucionário na época. Este avião deu aos instrutores e alunos exatamente o que eles estavam procurando. Um treinador mais fácil de voar e pousar que resistiu a uma aparentemente interminável sucessão de maus pousos de estudantes. O 150 é um ótimo avião com boa visibilidade para passeios turísticos, espaço para um par de malas de bom tamanho atrás dos assentos e espaço suficiente para acomodar 2 pessoas magras e amigáveis. Também existem muitos 150 por aí. O motor do 150 é o Continental O200, que produz 100 HP e consome cerca de 7 galões por hora. O O200 é relativamente barato para revisar e suas peças estão facilmente disponíveis. Alguns 150s iniciais, como seus parentes 172 e 182, tinham o design de cauda reta e fuselagem superior rápida, que alguns acham legal.
Modelos posteriores foram aprimorados com caudas varridas e janelas traseiras. Por serem tão abundantes e oferecerem uma capacidade tão modesta, o 150 é um valor fantástico. O mais barato que vi no Controller.com é um modelo de 1972 listado por $16 mil na Moldávia. Ele tem cerca de 13 mil horas de uso. A maioria das listagens nos Estados Unidos da América começa em $35 mil. Entre 25 a 40 mil dólares, pois com o mercado atual, os preços podem ser imprevisíveis. Beechcraft Skipper. O skipper todo em metal foi a tentativa de meados dos anos 70 da Beechcraft de criar o treinador perfeito para conquistar participação de mercado da Cessna, que dominava o jogo de treinamento na época. O avião, como se vê, é de asa baixa com cabine arredondada e uma cauda em T, o detalhe decisivo. O Skipper é um ótimo avião para voar, com excelente harmonia de controle e facilidade para pousar. O verdadeiro ponto de venda para muitos é o cockpit, que é espaçoso, bem equipado e estranhamente luxuoso para um avião de treinamento. A suposição na época é que Beech não sabia como projetá-los de outra maneira. O maior desafio ao comprar um Skipper pode ser encontrar um. Beech construiu cerca de 300 deles, e não aparecem com frequência nos anúncios de usados. Quando aparecem, pode comprá-los por volta de $30 mil. A Irkut. Este avião existe há tanto tempo, até mesmo antes da Segunda Guerra Mundial. Ao longo das décadas, foi produzido de forma intermitente por pelo menos 5 empresas diferentes, incluindo a Mooney, que fez uma versão de cauda reta do Air Coupé, chamada Mooney M10. No total, mais de 5.500 desses aviões foram produzidos. Em 1937, Fred Wick projetou este avião para ser difícil de estolar, fácil de voar e fácil de pousar. O avião é todo de metal com trem de pouso triciclo e, incomumente, possui controle de 2 eixos, então há apenas arfagem e rolagem, sem lemes. Isso significa que você não pode escorregá-lo como um pássaro de controle convencional, mas ainda são fáceis de pousar, mesmo com um leve vento cruzado. Com uma velocidade de cruzeiro de cerca de 90 milhas por hora, o Coupé não é rápido, mas é agradável de voar. Apesar do cockpit estreito não oferecer muito espaço para os ombros, é possível deslizar a cobertura durante o voo e desfrutar da brisa. Este avião não é particularmente fácil de encontrar, mas no momento desta escrita, há um modelo de 1941, atualmente listado no Controller.com por $28 mil. Verifique outras fontes para mais opções. Cessna 170 ou 172. O 170 é, claro, o predecessor imediato do 172. E enquanto o 170 é um arrastador de cauda, o 172 é um avião com trem de pouso triciclo, mas os dois têm tanto em comum que é justo dizer que são duas faces da mesma moeda. Ainda assim, apesar das semelhanças, as personalidades dos aviões são muito diferentes. Um é um divertido, esportivo, viajante do tempo de pista de grama, e o outro é um utilitário, faz tudo que se sente igualmente em casa como um treinador, plataforma regras de voo por instrumentos avião de transporte de curta distância, ou apenas um brinquedo de voar no fim de semana. Ambos têm suas limitações, mas para pilotos que não precisam de mais do que eles oferecem, é difícil superar o valor de um 4 lugares todo em metal, comprovado, extremamente fácil de voar, com ótima visibilidade e um patrimônio que faria qualquer proprietário orgulhoso. Até 1968, quando a Cessna mudou para a potência Lycoming, os primeiros 172 e todos os 170 vieram com um motor continental de 6 cilindros. A Cessna descontinuou o 170 em 1956. Pouco depois da introdução do 172, que se tornaria o avião mais produzido na história da aviação, com mais de 50 mil construídos. O 170 persistiu como uma bela alternativa, uma que beira ser uma antiguidade, mas ainda tem uma aparência limpa e moderna que atraía pilotos cerca de 60 anos atrás. E ambos os aviões são bastante acessíveis, em parte devido ao seu grande número.
O 170 é raro, mas geralmente são vendidos por cerca de 45 a 50 mil dólares. E para o 172, eu vi anúncios para modelos de 1960 e década de 70 por valores tão baixos quanto 60 mil dólares. Mas não existem muitos. Você provavelmente encontrará algo entre 80 e 100 mil dólares por aí. Luscombe Silver 8. Este avião foi projetado para competir com o Cessna 140. Lusco adicionou janelas traseiras e um compartimento aberto aos modelos Lusco anteriores e começou a produção em 1946. Este avião possui um tanque de asa de 15 galões, que com seu consumo de combustível de aproximadamente 5,5 galões por hora, ainda manterá o avião no ar por um período de tempo razoável. A velocidade de cruzeiro é de cerca de 100 nós. Melhorias adicionais na forma de um novo motor continental de 90 cavalos, melhor trem de pouso e um sistema elétrico completo foram adicionados em 1948. Com o tanque cheio, o Silvair pode carregar cerca de 400 libras. O trem de pouso estreito e os controles responsivos podem tornar o pouso um pouco interessante, especialmente para pilotos com muita experiência em cauda de roda. Atualmente, os modelos mais antigos deste avião estão listados por cerca de 40 mil dólares. Eles eram vendidos por 15 a 20 mil dólares, mas desde a pandemia, os preços dos aviões subiram quase 80%. Piper Cherokee 140. O Piper PA 28, 140. Cherokee chegaram no início de 1964 como substituto para o PA 20 Colt de asa alta da Piper. A aeronave de asa baixa, toda em metal, foi principalmente destinada para uso como treinador, competindo com o Cessna 150. Pode não ter vencido essa batalha, mas conseguiu conquistar uma parte do mercado e por um bom motivo. O Cherokee 140 de nível inicial tem uma reputação de confiabilidade e fácil manuseio. O 140 é alimentado pelo motor Lycoming, o 320 de 140 cavalos de potência. O design de 2 lugares foi atualizado um ano depois, tornando-se o 144, que poderia ser configurado como um 4 lugares. A atualização também elevou a potência do motor de 140 para 150 cavalos. A versão de 150 cavalos de potência navega a 108 nós e percorrerá uma respeitável 465 milhas náuticas. Ele pode transportar cerca de 950 libras de carga útil, um número decente para um avião de 150 cavalos de potência, mas muitos proprietários veem o 140 como um bom biplano com um grande banco para bagagem na parte de trás. Para um 140 usado em bom estado, o preço pode ser de 35 mil dólares, mas reserve de 40 a 50 mil se espera encontrar um em excelente condição. Stinson 108. O Stinson 108 foi construído pela Stinson Aircraft Company nos anos 40 e 50. Este avião possui uma fuselagem de tubo de aço coberta por tecido, embora modificadores permitam a conversão para uma cobertura de alumínio através de certificados de tipos suplementares. O 4 lugares 108 pode navegar a mais de 110 milhas por hora e pode operar confortavelmente a partir de pistas não melhoradas, embora seu desempenho em campo curto com o motor Franklin de 165 cavalos de potência não seja tão ágil quanto alguns de seus concorrentes. Ainda assim, o 108 carrega uma impressionante carga útil de 1.100 libras e provou ser um avião popular entre operadores de flutuadores e esquis no mato, com muitos comentando o quanto o 108 é mais bonito quando está no ar, em esquis ou flutuadores. Muitos 108 foram modificados com motores maiores ou não Franklin, e um bom número foi metalizado com chapa metálica em vez de tecido sobre a fuselagem original de 2 construídos. Com sua capacidade de transportar 4 passageiros do tamanho da FAA, combustível completo e uma boa quantidade de carga além disso, o 108 compete arguivelmente com o Cessna 182 e o Piper 235, 2 aviões que são populares e comandam preços muito mais altos que o 108. É possível encontrar bons 108S por valores a partir de $75 mil.
1001 e 1020, essa velocidade deste avião o tornou desejável e ele mantém seu valor fortemente. Os modelos 1020 Sam Ranger e 1020E Sam Rapahal podem ser adquiridos a preços de pechincha se você procurar bem. O Chaparral é um avião particularmente atraente. Com seu motor Lycoming de 200 cavalos de potência, o avião é um cruzeiro confiável de 160 nós, com uma boa carga útil em torno de 1.000 libras e um alcance decente de cerca de 600 milhas náuticas. Esses aviões são um tanto aconchegantes na frente e apertados atrás, mas para pilotos que voam na maioria das vezes sozinhos ou com um passageiro, eles funcionam maravilhosamente. No mínimo, você pode conseguir qualquer M20 atualmente por cerca de $80 mil, e é raro. Muitas das listagens estão em torno de 100 a 150 mil, chegando até a $250 mil, e por isso você pode conseguir um bom avião, às vezes com modificações e às vezes com um motor recém-reformado. Existem poucos ou nenhum avião usado de alto desempenho que possa competir em termos de valor, custo de propriedade e custos operacionais com um bom e antigo Moody. Aeronca Champion. Este pequeno avião com cauda arrastada, que foi um concorrente direto do J3 Cub por um tempo, é, em alguns aspectos, um avião melhor que o Cub. Como o J3, ele tem assentos configurados em tandem, mas ao contrário do Cub, um piloto solo em um Champ se senta no assento da frente, então a visibilidade durante o táxi é boa. O Champ é mais fácil de pousar que o G3. Apesar de parecer mais pesado nos controles que o J3, o Champ exige menos atenção, oferecendo a mesma vista aterrorizante para baixo. Para aqueles que querem um Cub e que nunca voaram um Champ, eu recomendaria fortemente pedir uma carona em um, se puder. Asas raramente aparecem no mercado de usados, mas quando surgem, prepare-se para pagar cerca de $35 mil ou mais para adquirir uma. Diamond DA20 Katana considere adicionar asas ao seu carro esportivo favorito. Quando você se prende no DA20 de 2 lugares e decola para os céus, você tem essa sensação. O DA20 é esportivo, elegante e divertido, mas também é surpreendentemente econômico. Ele oferece ótimo desempenho, durabilidade e economia para treinamento comercial. A Diamond Aircraft introduziu o DA20 em 1992 com um preço de $279.800. Ele usa um motor Continental IO240 de 125 cavalos com uma hélice Sensenite de passo fixo e 2 lâminas na frente, funcionando com avegas. Este avião possui um cockpit confortável e esportivo para 2, com cobertura semelhante à de um caça, controles centrais responsivos e assentos tipo balde acolhedores. A velocidade máxima de cruzeiro do avião é de 130 nós, e ele só pode entrar em stall a 45 nós. A taxa de subida é de 830 pés por minuto, e ele pode voar tão alto quanto 13.100 pés. Este avião tem envergadura de 10,6 metros e 22,8, 6 centímetros, altura de 2,1 metros e 2,5 centímetros, e comprimento de 7 metros e 22,86 centímetros. A carga máxima de decolagem é de 1.764 libras ou 800 quilos, com uma capacidade de combustível utilizável de 24 galões americanos. Equipado com o sistema de aviônica Garmin G500TXi, que se integra com diversos sensores opcionais e links de dados para suportar as mais recentes capacidades de monitoramento de clima e tráfego. Também pode ser usado como um display múltiplo ou como um dedicado autônomo. Com esses atributos, o avião tem ótimo desempenho de subida e cruzeiro, mesmo em altitudes de maior densidade. Além disso, esta aeronave é certificada para voar à noite BFR. É principalmente usado para treinamento de voo devido às suas boas características de stall e giro. Também é uma escolha perfeita para voos privados para aqueles que já possuem sua licença de piloto. Tecnam P2010. O avançado Tecnam P2010 é a aeronave monomotor moderna de asa alta mais avançada do mundo.
Controles equilibrados, estabilidade insuperável. Esta aeronave combina desempenho e conforto em um sedutor pacote regras de voo por instrumentos. Graças ao seu design suave, asas levemente inclinadas para cima e capô esculpido, o Tecnam P2010 corta o ar com velocidade, facilidade e eficiência. Introduzido em abril de 2011, projetado e construído na Itália. O preço é de $345 mil, mas se você quiser alguns recursos extras legais, como uma atualização de interior, um piloto automático Garmin GFC 700, um sistema de aviso de tráfego e escopo de tempestade, o preço facilmente subirá para $400 mil. Este avião é alimentado por um motor Lycoming IO360 de 180 cavalos de potência. A capacidade de combustível é de 63 galões americanos e você pode carregar até 40 kg de bagagem. Ele sobe a uma taxa de 841 pés por minuto, com uma velocidade máxima de cruzeiro de 137 nós e uma velocidade de stall de 52 nós. O alcance é de 530 milhas náuticas e opera a uma altitude máxima de 12 mil pés. Este avião mede 25,98 pés de comprimento, com uma altura de 8,66 pés e uma envergadura de 33,79 pés. Equipado com o sistema de aviônica de tela dupla G1000NXi, um novo painel plano com piloto automático GFC 700 integrado, um dos melhores disponíveis. Este avião é ideal para famílias ou profissionais, devido ao seu manuseio preciso e fácil. Cessna 172 Skyhawk. Aprender a voar é uma das experiências mais libertadoras que alguém pode ter. O Cessna Skyhawk Piston é a aeronave monomotor mais popular já fabricada, ganhando o título de aeronave de treinamento ideal. O Cessna Skyhawk Piston tem uma velocidade de aterrissagem moderada e um stall misericordioso graças às suas características de voo simples, excelente visibilidade e um cockpit de vidro sofisticado com aviônicos Garmin G1000. Essas características o tornam uma aeronave popular para treinamento de voo, especialmente para pilotos estudantes, projetada para ajudá-lo a voar alto. Equipado com uns 180 cavalos e uma hélice de metal de 2 lâminas, o avião possui as características de voo mais simples, ótima visibilidade devido às suas asas de alto nível e um cockpit de vidro sofisticado, que é o sistema de aviônicos Garmin G1000NXi. Possui 11,09 metros de envergadura, 2,72 metros de altura e 8,28 metros de comprimento. A velocidade de cruzeiro é de 124 nós, mas se você for a toda potência, pode voar tão rápido quanto 160 nós, com um teto de serviço de 14 mil pés. A velocidade de stall é de 48 nós, que é uma das melhores em sua classe. Custa entre $369 mil e $438 mil, dependendo das opções que você escolher. Diamond DA40NG. O DA40 oferecido com motor a jato ou a Vegas é a escolha inteligente, seja você um aviador novato procurando o primeiro avião perfeito ou um piloto regras de voo por instrumentos experiente com gostos sofisticados. O DA40 é um avião fantástico para viagens, arrendamento mercantil e treinamento, devido à sua estrutura robusta de compósito, consumo ultra baixo de combustível e excelente manuseio. É uma das linhas mais novas de aviões leves, de pistão de motor único, e custa entre $389 mil e $494.765, dependendo das opções. O avião é alimentado por um motor Austro AE300 que funciona com jato A1, produzindo 168 cavalos de potência. A velocidade máxima é de 154 nós e pode voar até 16 mil pés de altura. Com uma taxa de subida de 649 pés por minuto, não é um dos aviões que sobem mais rápido. Mas se você optar pelo DA40 XLT, que usa um motor Lycoming, você pode subir tão rápido quanto 910 pés por minuto. Com capacidade de combustível de 39 galões americanos, seu alcance máximo é de 1.511,26 km náuticas.
A envergadura mede 11,58 metros e 7,6 centímetros, altura de 1,8 metros e 15,24 centímetros, e comprimento de 1,8 metros e 12,7 centímetros, tornando-o um ótimo planador em caso de falha do motor. O DA40 é uma escolha sólida entre os aviões de motor único com uma estrutura de compósito durável, consumo ultra baixo de combustível e manuseio excepcional que o tornam único em relação a quase qualquer outra aeronave. E possui o melhor registro de segurança entre as aeronaves de motor único. Cirrus SR-20. Este avião realizou seu voo inaugural em 1995 como uma aeronave leve. Com seu paraquedas de estrutura aérea completa, o SR-20 redefiniu a segurança na aviação civil. O preço do SR 454.900 a 554.900 varia de dólares dos Estados Unidos, dólares 454.900 a dólares dos Estados Unidos, dólares 554.900, conforme as opções selecionadas. Algumas características adicionais, como ar-condicionado, Cirrus Global Connect, hélice composta de carbono leve Hartzell ou aviônicos Thanos e aquecedor de motor, são instaladas sob demanda. Ele utiliza um motor Lycoming IO360 de 215 HP com hélice tripá. A velocidade máxima de cruzeiro é de 155 nós e a velocidade de stall com flaps é de 57 nós, o que a torna ótima para estudantes e novos pilotos, e ela pode voar a uma altitude máxima de 17.500 pés. A envergadura mede 38 pés e 4 polegadas com uma altura de 8 pés e 11 polegadas. Com 7,9 metros de comprimento, o deck de voo possui o Cirrus Perspective Plus, um sistema de aviônicos Garmin com telas de 25,4 centímetros e piloto automático que inclui estabilidade eletrônica e proteção, sistemas duplos de referência de altitude e rumo, verificação de hipóxia, modo de descida automática e proteção contra stall. O avião oferece alta segurança com seu sistema de paraquedas de estrutura aérea Cirrus. Tecnam P2006T. O P2006T Lightwing é um produto único que é tanto versátil quanto econômico. Com este avião, você tem mais de um bimotor por menos que um monomotor. Ele se consolidou como a aeronave preferida de proprietários privados e das instituições de treinamento de voo mais renomadas do mundo. É um favorito entre os principais jornalistas de aviação geral que elogiam seu design, manuseio e baixos custos operacionais. Com 2 motores, uma hélice de velocidade constante e trem de pouso retrátil, esta aeronave proporciona um ambiente de treinamento complexo por uma fração do custo dos concorrentes. Foi introduzido em 2010 e é único, elegante e um dos poucos aviões em sua classe a vir com trem de pouso retrátil. Ele usa o Rotax 912S3, fornecendo 100 cavalos de potência cada para uma hélice de 2 pás em cada lado. A velocidade máxima de cruzeiro é de 145 nós e a velocidade de stall é de 55 nós, com um nível de altitude máximo de 14.000 pés. O avião sobe a uma taxa de 1.036 pés por minuto, com um alcance de 650 milhas náuticas. O peso máximo de decolagem é de 1,233 kg, permitindo 80 kg de bagagem e capacidade de tanque de combustível de 52,8 galões americanos. Mede cerca de 29 pés de comprimento, com uma altura de pouco mais de 9 pés e uma envergadura de 37 pés. Suas asas altas oferecem um grande nível de visibilidade e fácil acesso para passageiros e bagagens, e a estrutura de alumínio reduz o custo e facilita relativamente a manutenção. A aviônica é a mais recente tecnologia de aviônica regras de voo, por instrumentos G1000NXI, com um piloto automático Aztec 55 integrado. O sistema de aviso de tráfego Garmin 800 aumenta a segurança do voo no Tecnam P2006T. Este avião custa cerca de $625 mil. Piper Seminole. O Seminole é sem dúvida o melhor treinador de motor duplo no mercado. Ele supera a concorrência em termos de confiabilidade, longevidade e valor.
Milhares de pilotos treinaram no Seminole, e este modelo está gerações à frente com seu design comprovado, motores e características de manuseio. Existem outros treinadores de motores gêmeos, mas nenhum se compara ao Seminole. Equipado com 2 motores confiáveis Lycoming IO360, que produzem 180 cavalos de potência cada, com 2 hélices frontais. A capacidade de combustível é de 108 galões americanos, o que lhe dá um alcance máximo de 700 milhas náuticas quando voa a uma velocidade de cruzeiro máxima de 162 nós. No cockpit, você encontrará o conjunto de aviônicos Garmin G1000 NXi, que atualmente é o sistema de aviônicos mais bem-sucedido. O interior é projetado para oferecer máximo conforto. Os assentos ergonômicos mantêm os alunos e os instrutores relaxados, permitindo que eles se concentrem em seu voo e aula. Ar-condicionado disponível como opção. Mesmo que você não esteja procurando por um instrutor, este avião possui excelentes recursos de segurança, como proteção de estabilidade eletrônica, um botão para nível automático, proteção contra baixa velocidade e um botão de arremetida, sendo um bom avião pessoal. Você pode adquirir o Seminole por cerca de $650 mil. Beechcraft G36 Bonanza. Se você está procurando por um artesanato incomparável, esta potência de motor a pistão é projetada e construída para ser certificada na robusta categoria de utilidade. Com tecnologia de ponta, conforto e qualidade internacional, este avião está pronto para qualquer aventura que você queira embarcar. O avião é equipado com um motor Continental IWO550 de 300 HP e hélice tripá na frente. Esta variante, introduzida em 2006, é a mais recente desde 1947. O preço começa em $777 mil. O helicóptero tem taxa máxima de subida de 375,4 metros, em velocidade de cruzeiro de 196 nós e alcance de 1.448,6 km náuticas. O Bonanza pode transportar 6 ocupantes e 70 libras de bagagem. Assim como muitos outros aviões leves, o Bonanza G36 está equipado com o Garmin G1000 NXi, que é um dos melhores disponíveis. Cessna 206 Turbo Stationary High Definition. A capacidade turbo do Stationary High Definition é projetada para atender às suas necessidades de missão. Seja comunicando-se com 5 pessoas, carregando coisas pelas portas traseiras, pousando em uma pista de terra ou aterrissando em um lago com flutuadores anfíbios, este avião faz isso por você. O Station Air High Definition expande os limites do que é possível e não te obriga a escolher entre praticidade e conforto. Ele expande seus horizontes para que você possa ir a quase qualquer lugar. Equipado com o T500 e 40 que possui hélices de metal de 3 lâminas e potência de 310 cavalos. O preço base deste avião é de dólares dos Estados Unidos, $747.500, mas um totalmente equipado custará cerca de dólares dos Estados Unidos, $900 mil. Ele tem uma 161 nós e só pode 57 nós, o que é excelente. Este avião está equipado com a mais recente tecnologia em aviônica, o Garmin G1000 NXi, e o teto de serviço é de 26 mil pés, tornando-o um dos aviões de maior altitude em sua classe. O alcance máximo é de 703 milhas náuticas. Cirrus Air 22T. O SR-22T é um dos aviões mais bonitos e seguros, principalmente devido ao seu sistema de paraquedas de estrutura aérea completa. O preço inicial é de cerca de $750.900, mas se você quiser totalmente equipado, estará olhando para $850.000 a $1 milhão. A potência vem de um motor turboalimentado, Continental TSI-05. 5.0 de 315 cavalos, que ajuda a oferecer uma velocidade de cruzeiro máxima de 213 nós e uma altitude operacional máxima de 25 mil pés, com um alcance máximo de 1.021 milhas náuticas a 55% de potência. O interior é elegante com 5 assentos confortáveis e ar-condicionado para o estilo de vida.
O novo sistema inovador de segurança, que inclui estabilidade, proteção eletrônica e o paraquedas de estrutura Cirrus, proporciona uma ampla camada de proteção para o piloto e os passageiros. A aeronave tem envergadura de 38 pés e 4 polegadas, altura de 8 pés e 11 polegadas, e comprimento de 26 pés. O cockpit possui o mais recente sistema de aviônicos Cirrus Perspective, com displays de voo duplos, que proporcionam consciência situacional, e um piloto automático totalmente digital. Antes de decidir comprar qualquer um dos aviões listados aqui, primeiro, lembre-se de que comprar um avião é apenas parte do custo de possuir um avião. Quanto combustível ele consome e quão caro será para manter são fatores igualmente importantes a considerar. Considere também a pronta disponibilidade das peças. Por fim, considere a condição do avião que você está comprando. Se você adquirir um avião com problemas desconhecidos ou não revelados, poderá gastar algum dinheiro para colocá-lo em perfeitas condições. O motor e a hélice são uma parte crítica dessa calculação. O outro lado é que, se você estiver disposto a comprar um avião com pintura antiga e um interior menos chique, poderá economizar uma enorme porcentagem do preço de compra devido a fatores não diretamente relacionados à capacidade de voo ou à solidez mecânica do avião.